Olá pessoal, Yuri aqui novamente e atendendo a pedidos, eu gravei um vídeo mostrando o passo a passo de como configurar o servidor Ubuntu para rodar o Drupal. Como bônus, eu coloquei também duas coisas que vão estar lá para o final do vídeo, vocês vão descobrir o que é. Aproveita para deixar um joinha aí se estiver gostando do vídeo e se inscreve no canal para dar uma força. Eu vou começar entrando no site do Ubuntu, ubuntu.com. Clicar em Download e selecionar Ubuntu Server na versão 18.04 LTS. Como eu já tenho um arquivo baixado aqui, eu vou pular essa etapa. Bom, feito isso, quando o download estiver terminado, a gente vai abrir o VirtualBox e clicar em Novo para criar uma nova Virtual Machine. Eu vou dar o nome dela de MyUbuntu. Você pode ficar livre para usar o nome que você achar melhor. E vou gravar dentro de... No meu caso também, né? Você pode gravar onde você achar melhor. É importante selecionar o type Linux e a versão Ubuntu 64. Eu vou deixar aqui só com 1 GB de memória para a gente poder simular um servidor bem fraquinho que a gente pode ter na Amazon, ou no Linode, ou no Ocean Digital, ou qualquer outro serviço que você estiver utilizando com um computador bem básico, tá? Vou clicar em Próximo. Eu vou criar o hard disk agora. Vou deixar a opção VDitem marcada como padrão. E eu só vou colocar aqui o Fixed Size porque isso deixa a máquina virtual um pouquinho mais rápida. Eu vou deixar 10 GB também para a criação dela, porque nesse teste a gente não vai usar muito mais do que 5 GB. Ok, com a máquina criada, a gente já pode clicar em Start. Agora, a gente precisa selecionar a imagem que a gente acabou de baixar. Então, eu vou clicar aqui na pasta e selecionar o local onde eu gravei a imagem. Vou clicar em Start e vou completar aqui o passo a passo na instalação. Eu vou selecionar inglês como meu idioma principal. Vou deixar o teclado padrão inglês, que no caso é o teclado que eu uso aqui mesmo. Se você usa o teclado brasileiro, o ABNT, você vai precisar mudar o teclado aqui. Vou deixar as opções padrão também. Não preciso de proxy. Como mirror, eu vou deixar também a opção padrão, que ele está usando o mirror do Brasil. Ok, pode apagar todo o disco que a gente está criando agora, ele já está vazio. Vou selecionar no único disco que eu configurei, que é esse com 10 GB. E ok. Vamos continuar com a instalação. Ele está perguntando o meu nome. No caso, eu vou colocar aqui my name, mas você pode colocar o seu nome aí. O nome do servidor, vou chamar de MyUbuntu. O username também vou colocar my name, tudo em minúsculo agora. Meu super secreto password. E done. Eu vou marcar a opção do OpenSSH aqui para poder simular o acesso remoto que a gente faria em um servidor de verdade. Eu não vou importar um SSH do GitHub. E done. Eu não vou marcar nada aqui e vou continuar. Finalizada a instalação, a gente seleciona Reboot e aguarda a reinicialização do servidor. Eu vou entrar com o meu usuário e minha senha. E vamos começar atualizando o sistema operacional. Então eu vou digitar sudo apt update seguido de sudo apt upgrade.
Para a gente fazer o acesso via SSH, a gente vai precisar fazer uma pequena modificação aqui nas configurações da nossa VM, tá? Eu vou acessar aqui novamente o VirtualBox, clicar na minha máquina, né, MyUbuntu, clicar em Settings, em Network, e vou selecionar aqui Bridge Adapter. No nome vai ser alguma coisa do tipo N1, N0, se você estiver usando a rede cabeada, e vai ser WAN alguma coisa se você estiver usando o wireless. Eu vou clicar em OK e reiniciar a minha VM aqui com sudo reboot. Entrar novamente com o usuário e senha. E eu vou digitar agora o comando ifconfig para retornar o número IP dessa máquina. A gente está vendo aqui aquele inet 192.168.0.18. Esse é o IP da nossa máquina. Então eu vou abrir o meu terminal e vou digitar o comando ssh, o nome do meu usuário, né, que é myname, arroba 192.168.0.18. Ele está perguntando qual é a senha da minha chave privada, né? Eu vou digitar essa senha aqui. E agora a senha do usuário myname. Ok, a gente já conectou no servidor. Eu vou só aumentar um pouquinho a letra no terminal para ficar mais fácil para vocês. E a gente está no diretório home, né? home/myname. Eu vou criar um arquivo aqui chamado teste, por exemplo. Criando esse arquivo e digitando ll, a gente vai ver que ele apareceu aqui. Se eu vier aqui na VM e digitar o mesmo comando ll, a gente vai ver que o arquivo também apareceu aqui. A partir de agora, eu não vou mais usar esse terminal da VM, que é o terminal que não é muito bom de usar. Eu vou usar o nosso terminal via SSH, como se a gente estivesse trabalhando em um servidor remoto localizado na Amazon, por exemplo. Eu vou fazer um atalho aqui para que quando a gente precisar fazer esse SSH, a gente não precise ficar lembrando sempre do número IP. Tá? Então eu vou sair do SSH por enquanto e vou copiar esse número, tá? Que é o número da nossa máquina virtual, e vou editar o nosso arquivo hosts. Então eu vou digitar sudo nano /etc/hosts. Eu vou entrar com o IP da máquina que a gente acabou de instalar e vou chamar de myubuntu. Vou salvar esse arquivo com Ctrl X. Agora a gente pode acessar essa máquina virtual digitando ssh myname, que é o nome do meu usuário na máquina, @myubuntu. Ele está perguntando se eu quero adicionar esse fingerprint no meu arquivo de conexão. Eu vou dizer que sim. E vou digitar novamente a senha do meu arquivo de ID privado, né? E a senha do meu usuário. Ok, a gente conectou sem precisar ficar digitando o IP aqui. Eu vou começar configurando o LAMP Server, né, que é o Linux, que a gente já está trabalhando nele, o Apache, MySQL e o PHP. Como a gente está usando o Ubuntu, a gente pode utilizar o próprio LAMP Server que já está preparado no repositório do Ubuntu. Então é sudo apt install lamp-server e acento circunflexo, tá? É importante colocar esse acento no final. E agora a gente aguarda a instalação. Eu vou dizer que sim, né? A gente vai utilizar mais 187 megas para poder completar essa tarefa. Ok, LAMP instalado. Como a gente está configurando esse servidor para rodar Drupal, a gente vai precisar de uma série de pacotes do PHP que não são instalados por padrão. Eu vou deixar esse comando na descrição do vídeo e vou só colar ele aqui.
Então a gente vai instalar o PHP CLI, PHP GD, PHP curl, PHP MySQL e por aí vai, tá? Eu vou digitar Enter, dizer que sim, né? Mais 207 megas para essa instalação. Ok, com o PHP já atualizado, a gente pode testar para ver se o nosso servidor está funcionando. Então eu vou abrir aqui o navegador e vou digitar http://myubuntu, que é o nome do servidor que a gente colocou e também o nome que a gente colocou no hosts. Ok, a gente tem a página do Apache aqui, está tudo funcionando. Voltar no terminal e vamos instalar alguns requisitos que a gente tem para trabalhar com o Drupal 8. Eu vou colocar aqui basicamente o Composer e o Git, tá? Então vamos digitar aqui sudo apt install composer e sudo apt install git. Bom, parece que essa versão do Ubuntu já tinha o Git instalado, não precisou fazer nada. O Composer ele é um gerenciador de bibliotecas do PHP que é muito bom, só que ele tem um problema em relação à velocidade. Então, para deixar um pouquinho mais rápido, tem até um pacote chama Prestíssimo do Composer que ele começa a usar o seu cache interno para poder fazer os cálculos que ele precisa. Então, eu vou instalar esse pacote que é Composer Global Require Prestíssimo. Esse Global indica que eu vou instalar para todos os projetos que forem usar o Composer terão já essa biblioteca instalada. Então, eu vou apertar Enter. A gente está vendo aqui que ele está mudando para o Composer do meu usuário, tá? E não do projeto. Ok, ele fez a instalação e já gerou o autoload para esses arquivos. Ok, em seguida eu vou criar um site Drupal aqui dentro desse servidor para a gente trabalhar como exemplo. Eu vou para o diretório /var/www e aqui a gente só tem o arquivo HTML, que é aquele site padrão do Apache que a gente viu aqui. Eu vou colar aqui o comando padrão para criar um novo site Drupal utilizando o Composer e também vou deixar esse comando na descrição do vídeo. Aqui a gente tem o Composer, Create Project, Drupal Composer, Drupal Project 8, então vai ser a versão 8 do Drupal. Não se preocupa com esse dev aqui, a gente vai estar pegando a última versão disponível no repositório do Drupal. Esse MySite é o nome do site que eu vou instalar aqui dentro. A gente pode colocar isso para qualquer coisa. Eu vou chamar, por exemplo, de MyDrupal. E No Interaction é para ele não ficar fazendo um monte de pergunta durante o processo de instalação. Vou apertar Enter e aguardar o Composer fazer o trabalho dele. Bom, aqui a gente já teve um pequeno probleminha, né? O Composer ele não tem permissão para trabalhar nesse diretório. Então a gente está vendo aqui que o diretório corrente é do root. E não é uma boa prática usar o sudo na frente do Composer. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro aqui um diretório. Eu posso dar qualquer nome para esse diretório. Eu vou chamar, por exemplo, de Drupal Example. Agora sim, eu preciso do sudo na frente dele. Eu vou alterar a permissão do diretório que a gente acabou de criar. Sudo chaunia. Eu vou passar para o meu usuário, que é myname. myname. Drupal example -r para ele alterar a permissão para todas as subpastas que estão lá dentro. Ok, se eu digitar o ll novamente, a gente já tem que esse arquivo pertence a mim. Eu vou entrar nessa pasta e digitar novamente o nosso comando do Composer. Ok, quando o Composer terminar, a gente pode verificar que ele criou uma nova pasta aqui, chamada MyDrupal, que foi o nome
que a gente deu, né, para o nosso projeto. Entrando nessa pasta, a gente vai verificar todos os arquivos que ele criou, né? Então, a gente pode perceber que tem uma pasta chamada web aqui. É dentro dessa pasta que o Drupal está instalado. Aqui a gente tem todos os nossos arquivos do Drupal. Só para desencargo de consciência, eu vou digitar aqui também na pasta raiz do nosso site o Composer Update, para ele atualizar qualquer biblioteca que esteja desatualizada aqui. Ok, parece que está tudo certo, tudo em ordem. Ele só deu uma pequena mensagem dizendo que esse projeto aqui está abandonado, mas ele é um projeto usado pelo Drupal Core, tá? É basicamente o mock do PHP Unity. Não precisa se preocupar com essa informação que a gente não vai estar usando esse pacote. Bom, com todos os arquivos do site já presentes aqui, é hora da gente fazer alguns ajustes dentro do Apache, do PHP e do MySQL. Eu vou começar aqui pelo Apache. Então eu vou digitar cd/etc, que é onde ficam todos os nossos arquivos de configuração no Linux, /Apache, Apache 2, né, que é onde a gente vai trabalhar. Eu vou digitar ll para mostrar todos os arquivos e vou começar aqui pelo apache2.conf. Vou entrar no editor nano, então é sudo nano apache2.conf. Primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar a reescrita das páginas, né? Vou mostrar o que eu estou falando. Descendo um pouquinho no arquivo, a gente vai encontrar o diretório var www, que é onde a gente instalou o nosso site. Ele está dizendo aqui, allow override, none. Na verdade, a gente quer permitir override. Então, a gente vai colocar all aqui. Salvar esse arquivo. Vou digitar Ctrl X e dizer que sim, eu quero salvar as modificações. Em seguida, a gente precisa configurar o nosso site. Então, a gente sabe que ele está dentro dessa pasta aqui, var www Drupal example mydrupal /web, que é onde estão os arquivos de configuração. Então, eu vou copiar isso aqui e vou entrar na pasta cd sites available. Dentro desse diretório, a gente tem alguns modelos de arquivo. Eu vou digitar ll e a gente vai ver aqui que tem uma configuração padrão e uma configuração para SSL. Eu vou alterar essa configuração padrão aqui. Para isso, eu vou copiar esse arquivo, sudo cp para copiar, 000conf e vou chamar com o nome do meu site, que é mydrupal.conf. .conf é importante, tá? E agora a gente vai editar esse arquivo. Sudo nano mydrupal.conf. A gente vai dizer qual é o nome que a gente vai estar usando para esse site. Eu vou usar mydrupal.com aqui. E no document root a gente vai usar aquele caminho que eu copiei antes de entrar no editor. /var, /www, /drupalexample, /mydrupal, /web. Bom, é só isso que a gente precisa configurar nesse arquivo por enquanto. Eu vou novamente Ctrl X para sair e Y para salvar. Vamos habilitar agora o site que a gente acabou de criar no Apache. Sudo a2 em site, que significa Apache 2 enable site, mydrupal.conf. Ok? E também vou desabilitar o site default que ele deixou habilitado por padrão. Sudo a2 de site, que é para desabilitar o site 000 default.conf. Pronto. Ele está pedindo para a gente recarregar o Apache. Eu vou recarregar ele digitando sudo esse comando. Ok, Apache recarregado. Agora a gente precisa também configurar o arquivo hosts do nosso servidor para ele reconhecer
quando tem que entrar nesse site, né? No MyDrupal que a gente acabou de criar. Só por desencargo de consciência, eu vou copiar aqui o endereço que eu dei para o server name, tá? Sair do arquivo e vou editar o arquivo hosts dessa máquina, do nosso servidor. Então, sudo nano /etc/hosts. Aqui a gente vai colocar o endereço do servidor local, tá? Não é o IP dele não. Então eu vou colocar 127.0.0.1 o mydrupal.com. Vou salvar, aplicar e ok. Para a gente fazer um pequeno truque, né? Como a gente não registrou esse domínio, né? Eu vou enganar o meu computador local para apontar para o endereço desse servidor quando eu entrar no mydrupal.com. Eu vou abrir aqui uma nova tab do meu terminal. Só aumentar a tela. E vou digitar nano, sudo nano, /etc/hosts. Dessa vez eu vou copiar o mesmo endereço do MyUbuntu, né, o mesmo IP, 192.168.0.18, e vou apontar para o mydrupal.com. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz isso. Apertar Ctrl X para sair e sim para salvar. Ok, voltando aqui no nosso servidor. Habilitado o Apache, em seguida a gente precisa configurar o nosso MySQL. Tá? Eu vou entrar novamente no diretório etc/mysql, que etc são a pasta onde guarda as configurações dos programas dentro do Linux. E o MySQL, que é onde a gente vai alterar a configuração. Então, cd/etc/mysql. Vou dar um LL para mostrar os arquivos que a gente tem aqui. E vamos começar com o tamanho do Max Allowed Package do MySQL. Tá? A gente precisa alterar isso para pelo menos 16 GB, que é o que o Drupal precisa. Eu sei que aqui já vai estar 16 porque esse LAMP server do Ubuntu ele já vem com a configuração correta. Mas se por acaso você utilizou um outro pacote ou se você já tem um servidor rodando, pode ser que você precise fazer isso. Eu vou entrar aqui na pasta MySQL confd, o LL para a gente ver os arquivos, e essa configuração está nesse arquivo aqui. Então, sudo nano mysqld.cnf. Eu vou rolar um pouquinho aqui a página e essa configuração daqui, Max Allowed Package, tá? Isso precisa ser pelo menos 16 GB para o Drupal funcionar. Se você não colocar isso, ele eventualmente vai quebrar, tá? E vai parecer que o servidor MySQL caiu. Tá? Na verdade, ele vai cair, ele vai dar essa mensagem e seu site vai ficar fora do ar. Então é importante aumentar isso aqui para pelo menos 16. Tá? Eu vou sair desse arquivo e subir uma pasta. LL novamente. A gente tem esse arquivo aqui chamado debian.cnf. Eu vou dar um cat nesse arquivo para a gente ver o que tem dentro dele, né? Nesse arquivo ele vai guardar qual usuário e senha inicial que ele criou para o nosso MySQL. Então, para a gente entrar no MySQL e criar um banco de dados para a nossa aplicação, a gente vai precisar usar esse usuário aqui e essa senha. Então, eu vou digitar aqui MySQL, espaço "-u", que é para dizer qual é o nome do usuário. Eu vou copiar esse Debian, espaço "-p", que é para ele me pedir o password. Então, eu vou copiar esse password aqui. Copy, vou digitar Enter e aqui eu vou colar esse password. Ok, a gente já está dentro do MySQL. E a gente vai precisar fazer 3 coisas aqui. Criar um esquema para o nosso banco de dados, criar um usuário para acessar esse esquema, porque eu não gosto de ficar acessando o esquema com o usuário root, né?
e também garantir os privilégios de acesso ao banco de dados que a gente criou para o usuário também que a gente acabou de criar. Eu vou também deixar esse comando na descrição do vídeo. Então, primeiro é o create schema. Então, a gente está criando um esquema chamado MyDrupal com o caractere latim 1, que é o padrão que a gente usa para línguas ocidentais, né, em geral, que é português, inglês, espanhol, francês e por aí vai. Depois eu vou criar um usuário para esse esquema. Então eu estou criando o usuário MyUser dentro do localhost. Como nessa máquina a gente está rodando tanto Apache como MySQL, aqui a gente vai estar trabalhando com localhost, tá? A gente não está trabalhando com o usuário que acessa o MySQL em outro servidor. E com a senha, né? Uma senha super secreta aqui. Bom, acho que não precisa falar que é importante que quando você estiver utilizando um servidor de verdade, né, em produção, a gente precisa colocar um password mais complexo, mais ou menos como a gente tem aqui, né, com maiúsculo, minúsculo e até o ideal que você use caractere especial também. E agora a gente vai garantir todos os privilégios para o usuário MyUser dentro do banco de dados MyDrupal. Então, grant all privileges on MyDrupal, que é o nome do banco de dados, to MyUser at localhost, que é o usuário que a gente acabou de criar. Ok? Feito isso, a gente já pode sair do MySQL. Bom, as configurações do PHP eu vou deixar para fazer depois que a gente estiver instalando o site, até para mostrar para vocês o que eu estou fazendo e o que isso muda, tá? Bom, como a gente já fez praticamente tudo que a gente precisava, a gente pode voltar no navegador e digitar aqui o mydrupal.com http://. Ele vai começar a instalação do Drupal, tá? Eu vou manter aqui a língua em inglês, clicar em salvar e continuar. O profile standard. Bom, o que a gente está vendo aqui, né? Que algumas coisas ele já está dando alguns avisos para a gente. Primeiro, que ele não encontrou esse diretório, ou ele não teve permissão de criar o config sync. O config sync é onde, por padrão, o Drupal guarda as configurações que a gente faz no site, quando a gente exporta elas. É equivalente ao que existia com features do Drupal 7. Então, como é que a gente faz a configuração do Drupal em um computador, por exemplo, na máquina local, e depois exporta ele para a máquina de dev ou para a máquina de produção. Esses arquivos são arquivos .yml ou .yaml que ficam dentro dessa pasta. Então, eu vou criar essa pasta aqui primeiro. Voltar aqui no terminal, entrar na pasta do var, que é a pasta nossa pasta web. Aqui a gente precisa criar a pasta sudo mkdir config e config/sync. Vou atualizar aqui a página da instalação, ver se esse erro some. Ok, o erro sumiu. E agora ele está dizendo que ele não conseguiu trabalhar com clean URL. Tá? Esse clean URL é um módulo do Apache que precisa estar instalado. O nome desse módulo é rewrite. Então eu vou voltar aqui no terminal e vou digitar sudo a2 enmod, que é Apache 2 enable module, e o nome desse módulo é rewrite. Bom, feito isso, a gente vai precisar reiniciar o Apache. E eu posso voltar no navegador e recarregar essa página. Esse erro deve ter sumido. Ok, o erro sumiu. Próxima etapa da configuração é entrar com os dados do banco de dados. Qual é o nome do banco de dados que a gente configurou, né? No caso foi MyDrupal. O nome do usuário foi MyUser. E a senha foi MyPass. Aqui no Advanced Options a gente não precisa alterar nada, ele só está dizendo que vai usar o localhost, já que a gente está trabalhando com o MySQL e o Apache no mesmo servidor, e na porta padrão. Agora a gente aguarda a instalação do Drupal.
Ok, terminada a instalação, ele colocou aqui um pequeno aviso para a gente, né? Que todas as configurações que ele precisava fazer no arquivo settings já foram feitas. E esse arquivo ele deve ser de somente leitura, tá? Para nossa segurança, eu vou fazer de conta que a gente está trabalhando no servidor de produção agora e vou voltar no terminal e vou alterar essas configurações. Então eu vou entrar na pasta web, sites default, e a gente está vendo aqui que a configuração do arquivo settings ela é RW, que significa read and write, leitura e escrita, e está tanto para o usuário, né, que é o usuário que eu estou logado, quanto para o grupo desse usuário e para todos. Todos significa o mundo. Então a gente não quer esse tipo de configuração. Na verdade, a gente quer que ele fique somente leitura para o usuário e para o grupo e que ele fique inacessível para o restante do mundo. Dessa forma, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, que o dono desse arquivo não é para ser o meu usuário, né, que é o my name. O dono desse arquivo deveria ser o www.data, que é o usuário utilizado pelo Apache. Então vamos começar por isso. chown www.data, e até pode ficar como grupo do meu usuário, não tem problema. Ok. Se eu digitar ll novamente, a gente vai ver que o nome do owner desse arquivo já alterou, mas manteve o grupo. Porque eu quero poder ler esse arquivo também, né? E em seguida a gente altera as permissões. Sudo chmod 440, que significa leitura, leitura e nada. Leitura para owner, leitura para grupo e nada para o resto do mundo, que é o 0. Settings.php. Se eu digitar o ll novamente, a gente vai ver que ele mudou, né, de rw para rr nada. Então, meu usuário pode ler o arquivo, ao contrário, né? O usuário do Apache pode ler o arquivo, o meu usuário pode ler o arquivo e o resto do mundo não pode nem ler esse arquivo. Vou voltar aqui no navegador e vou completar as configurações do site. Então, o nome do site vai ser MyDrupal. O e-mail, vou colocar admin@example.com. O usuário vai ser meu super usuário admin com a super senha admin. E no meu default country eu vou colocar aqui no caso Brasil. E default time zone eu vou colocar São Paulo. América, São Paulo. Ok. E vou desmarcar aqui o Receive Email Notifications. Eu vou deixar marcado o Check for Update Automatically, porque se eu desmarcar isso, ele vai desinstalar o módulo que deixa eu instalar novos módulos. Então eu vou ter mais trabalho aqui. Eu vou deixar isso aqui marcado. Ok. Eu vou salvar a senha do Drupal, eu vou salvar a senha do admin e pronto. A gente já está com o Drupal instalado aqui no nosso servidor. Vou só mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente vem em Content, por exemplo, e vai adicionar, vou colocar aqui o article, porque o article tem imagem, e vai adicionar uma imagem, a gente vê que o tamanho máximo para essa imagem é de 2 megas. Esse tamanho é pequeno, tá? Em geral, as imagens que a gente trabalha são maiores do que isso. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente aumenta esse tamanho no nosso servidor. Voltando aqui no terminal, a gente vai novamente para o etc, /php, porque a gente vai alterar configurações do PHP, né? Então, por isso que é essa pasta. A gente só tem uma versão do PHP instalada, que é 7.2, CD 7.2. E a gente vai ter o arquivo do php.ini para o Apache e para o CLI. CLI é a linha de comando. Eu vou começar fazendo... Na verdade, essa alteração eu só preciso fazer no Apache, não preciso fazer no CLI, já que eu não faço o upload pelo CLI, né? Mas... vamos lá. CD Apache.
E aqui a gente tem o arquivo php.ini. Então é sudo nano php.ini. Eu vou digitar aqui Ctrl W para eu procurar pelo parâmetro que eu quero alterar. O nome desse parâmetro, na verdade são dois parâmetros. O primeiro dele é post max size. Post max size. Post max size significa qual é o tamanho máximo de tudo que está dentro de um formulário que eu vou enviar. Eu vou aumentar esse post max size aqui para 50 megas, por exemplo. E o segundo, né, eu vou apertar Ctrl W novamente. O segundo parâmetro que a gente precisa alterar é upload max file size. E esses são os 2 megas que estavam mostrando anteriormente. Eu vou aumentar isso para 20 megas. Então, a gente vai ter 50 megas no total, né? 50 megas de envio de cada formulário e 20 megas para o máximo de cada arquivo. É claro que se você colocar aqui 3 arquivos de 20 megas cada, não vai funcionar. O PHP vai dar um erro dizendo que não foi possível enviar o formulário. Tá? Se esse for o tipo de necessidade que você tem, é só aumentar ainda mais o tamanho da variável anterior. Eu vou apertar aqui agora Ctrl X para sair do nano e Y para salvar o PHP. Bom, feito isso, a gente precisa reiniciar o Apache. Então é sudo service apache 2 restart. Se eu voltar no navegador agora e recarregar essa página, a gente vai perceber aqui que esse tamanho agora aumentou para 20 megas. Tá? Essa era a configuração do PHP que eu queria mostrar para vocês. Bom, a gente acabou de fazer toda a configuração básica que a gente precisa num servidor Ubuntu para rodar o Drupal. Né? A gente fez a configuração do LAMP, instalou o Composer, instalou o Drupal, né, utilizando o Composer e está tudo funcionando direitinho. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes de se fazer. Tá? A primeira delas vai ser como que a gente faz para usar o HTTPS. Né? Então, está muito em voga hoje os sites não utilizarem mais só o HTTP, mas sim utilizar o protocolo seguro, que é o HTTPS. Isso garante que toda troca de informações realizadas entre o visitante, né, e o servidor elas sejam encriptadas. Então, dificulta bastante a interceptação dessas informações no meio do caminho. Eu não vou conseguir completar todo esse processo aqui, porque esse domínio mydrupal.com ele só existe no meu computador, então ele vai me dar um erro, mas o processo é exatamente o mesmo. Em geral, as empresas compram esse certificado, mas existe uma forma de você conseguir esse certificado gratuitamente. Tá? Se chama o Serboot. Eu vou mostrar para vocês aqui esse site. Chamado serboot.eff.org. Tá? Ele garante para a gente o HTTPS de uma forma gratuita. Como é que a gente faz? Começando por aqui, né? O meu HTTP, meu site HTTP, ele está rodando o quê? No nosso caso, ele está rodando Apache dentro do Ubuntu 18.04. E ele vai dar aqui para a gente um passo a passo de tudo que a gente precisa fazer para instalar esse certificado. Então, eu vou seguir aqui, né? Deixa eu só aumentar. Então, eu vou seguir aqui, né? Bem passo a passo mesmo, tudo que ele está falando. Deixa eu só dividir isso aqui, né? Para a gente ter as duas janelas ao mesmo tempo. Eu não vou criticar muito, eu vou fazer exatamente cópia e cola. Copiar o apt update. No caso a gente já fez, né? Mas enfim. Depois instalar esse software aqui, Soft Properties Common, a gente também já vai ter, tá? Porque a gente está usando o Ubuntu aqui. Então, você está vendo, 0 upgraded, enfim. Esse terceiro passo também, a gente já está usando o Universe aqui como repositório, ele vai ser inócuo esse comando. Tá vendo? Ele já está usando. E em seguida a gente vai adicionar o PPA do Serboot. Isso aqui é importante.
Então, eu vou apertar Enter para continuar. E o apt update. Ok. Bom, a gente já fez todos os pré-requisitos para poder instalar o Serboot. Em seguida, a gente vai instalar o Serboot em si, né, mais essa biblioteca do Python que ele precisa. Ok? Com o Serboot instalado, o próximo comando é para a gente criar o certificado, que é esse sudo serboot apache. Essa parte que vai dar um erro porque o nosso site ele não existe. Então, quando o Serboot tentar se comunicar com o nosso site para gerar chave, ele não vai conseguir. Mas se você estiver fazendo isso num servidor real, com um domínio que existe, ele vai até o final, tá? Então é sudo serboot -- apache. My name @something.com. Ok, esse e-mail funciona melhor. Aqui ele já reconheceu, né, dentro do Apache, qual é o site que eu estou trabalhando. No caso, eu só tenho um, então ele só vai adicionar a chave, né, do HTTPS para esse domínio. Se eu tivesse mais de um domínio aqui, ele faria para todos. Eu vou dizer que sim, né, eu aceito para ele, só apertar Enter. E ele vai tentar alterar as minhas configurações automaticamente. Só que ele vai falhar porque ele não vai conseguir se comunicar com o meu domínio. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Os seguintes erros foram retornados pelo servidor. Esse domínio aqui não existe. Né? Então, ele tentou encontrar esse domínio, mas não achou. Então, ele não pôde gerar o certificado. Mas se a gente estivesse trabalhando com o domínio real, iria dar certo. Bom, esse foi o bônus número 1. Bônus número 2 que eu vou mostrar para vocês é como trabalhar com Git. Tá? Então, a gente criou todo o site dentro do servidor sem usar o Git, sem usar repositório, sem fazer nada. No mundo real, a gente não faz assim. Tá? Mesmo que a gente crie o projeto inicialmente no servidor, a gente vai fazer toda a codificação dele no local, né? No nosso servidor, no nosso computador de desenvolvimento, que eu chamo de local, fazer o push dele para o GitLab, para o GitHub ou para qualquer repositório que você esteja trabalhando e depois baixar no servidor. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso. Eu vou entrar novamente no nosso projeto, que está em var www Drupal example, my Drupal. Eu vou inicializar esse repositório. Né? Para isso, a gente digita git init. Com git init, ele vai criar, né, uma pasta nova chamada .git. Aqui que é o banco de dados do Git. Em seguida, eu vou digitar git status para ver, né, qual é o status do nosso projeto. Então, na prática, ele está dizendo que nada foi adicionado. Então, vamos começar com git add ponto. O que o git add ponto faz? Adiciona todo mundo que está a partir dessa pasta no meu banco de dados. Com git status novamente. Git status. A gente vai ver que todos os arquivos do projeto foram adicionados. A gente vê que tem aqui algumas pastas, né? Por isso que ele não está mostrando um monte de coisa assim. Com os arquivos adicionados, eles ainda não estão no banco de dados. A gente precisa fazer o commit deles para entrar realmente no banco de dados do Git. Então é git commit -m, que é commitar com a mensagem, e vou chamar de initial commit. Bom, como é a primeira vez que eu estou usando o Git aqui, eu preciso fazer umas configurações, né? Começar pelo meu e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail real aqui.
e vou também colocar o meu nome real. Isso porque, como eu vou usar o meu repositório do Git, essas configurações são importantes. Ok, agora eu posso fazer o git commit. Ok, todos os arquivos foram adicionados no meu Git. Se eu digitar um git status novamente, vai dizer que eu estou na branch master com nada pendente. Bom, até agora a gente só tem o nosso repositório Git local. É interessante que a gente configure um origin para ele, né? Um Git remote. Para fazer essa configuração, eu vou usar a minha conta do GitHub. Deixa eu só aumentar isso aqui novamente. GitHub. E eu vou criar um repositório novo aqui. Esse repositório eu vou chamar de MyDrupal, né, que é o que a gente está trabalhando. E uma descrição, vou chamar de teste. E vai ser privado, porque eu não quero que fique disponível para ninguém. Não vou inicializar com README, porque eu já tenho esse repositório. Então, create repository. Beleza. Ele está falando para a gente fazer algumas informações iniciais, né, que é o git init que a gente já fez. O git add-me está colocando só um readme. Na verdade, a gente adicionou todo mundo. E a gente também já fez o commit inicial. Então, por isso, eu vou começar aqui dessa segunda etapa. Vou copiar. Colar aqui. E, em seguida, vamos fazer o segundo comando, né? Que é o git push -u origin master. Agora ele vai perguntar qual o nome do meu usuário no GitHub. E a minha senha no GitHub. E agora ele está fazendo o upload do meu repositório. Se a gente voltar lá no GitHub, a gente vai perceber que os arquivos já apareceram aqui. Ok? Bom, com isso, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode, no nosso computador de desenvolvimento, puxar esse arquivo do GitHub, né? Fazer um clone dele e a gente vai poder trabalhar o desenvolvimento no local, fazer o push e depois fazer o commit. Eu vou mostrar rapidinho como é que isso é feito. Eu vou copiar aqui o comando para clone. Vou voltar aqui no terminal, só que dessa vez eu vou para o meu local. Tá? Então eu vou criar aqui uma pasta temporária. Eu vou colar aquele comando do Git. Então é git clone esse comando daqui, né, que ele vai clonar do Git do meu usuário nesse projeto. Bom, ele clonou o nosso projeto e aqui dentro a gente tem todas as pastas. É importante perceber aqui que o Git, por padrão, ele está configurado para não gravar a pasta vendor e nem as coisas que são gerenciadas pelo Composer. Então eu vou mostrar por que isso é feito. Né? Se a gente digitar aqui o nano.git ignore, a gente está vendo que ele está ignorando, né, tudo que está dentro dessa pasta. Vendor, o core, os módulos contrib, os temas contrib e por aí vai. São coisas que só fazem sentido existir dentro do servidor ou dentro da instância que a gente está trabalhando. Mas para não deixar o nosso repositório Git muito pesado, a gente remove isso. Então, que é o caso da pasta vendor ou da pasta core. Se você estiver trabalhando num projeto que, por algum motivo, precise colocar o vendor ou o core ou qualquer um desses outros arquivos dentro do seu repositório Git, é só você comentar, né, com o hashtag
a pasta que você quer que exista no seu repositório Git. Bom, eu não vou mudar nada aqui. Bom, como esses arquivos do Composer não existem, eu vou precisar instalar eles no meu local. Para isso, eu vou digitar Composer install. Que é a mesma coisa, tá? Que se você estivesse fazendo o processo ao contrário. Primeiro criando o seu repositório no local e depois jogando ele para o servidor. A única diferença é que você rodaria o Composer install no servidor ao invés de no local. Vou dar um LL e agora a nossa pasta vendor já está aqui. Tá? E se eu digitar o git status, a gente vai ver que nada foi modificado. Eu vou fazer aqui só uma pequena modificação, só para a gente jogar um arquivo lá no servidor que a gente não tem ainda aqui. Então eu vou criar um arquivo aqui chamado teste, por exemplo, nano teste.txt. E aqui eu vou colocar alguma informação. Este é um arquivo de teste. Vou salvar com Ctrl X e Y. Ok. LL. Se eu der um cat teste, esse é o conteúdo do arquivo. Bom, esse arquivo não está no nosso repositório Git ainda, né? Se eu digitar o git status, a gente vai ver que ele está não traqueado. Ele não está sendo rastreado pelo Git ainda. Então vamos adicionar ele. Git add teste.txt. Se eu digitar git status novamente, ele vai estar em verde. Ops. E status, ele vai estar em verde, que é um arquivo novo. E a gente vai commitar ele, que é jogar dentro do banco de dados do Git. Git commit -m novo teste. Ok. Git status. Nada para commitar, mas eu estou pendente de um push. O que ele está dizendo? Que o meu branch master ele tem um commit a mais do que o meu origin. Então eu preciso fazer o git push para igualar, né, as configurações. Git push origin master. Ok. Bom, se eu voltar agora dentro do GitHub e atualizar aqui, né, claro, a gente vai perceber que o arquivo teste veio para o repositório. E se eu voltar no servidor, digitar LL, ele ainda não está aqui. Mas se eu digitar um git pull, pull é para a gente puxar as informações. É o contrário, né? Em inglês é o contrário do que em português. Mas pull é para a gente buscar as informações que estão lá no repositório Git e jogar aqui no meu local. Git pull origin master. Ele está informando para a gente que criou um arquivo novo chamado teste.txt que só tem uma linha. Se eu der um LL novamente, o teste.txt está aqui. E se eu der um cat, ele vai estar com o mesmo conteúdo que a gente colocou no nosso ambiente local. Bom, então é isso. A gente viu aqui basicamente toda a configuração de um servidor Ubuntu para rodar o LAMP, especificamente com os requisitos do Drupal. E como bônus, a gente viu também como instalar o SSE, o HTTPS de forma gratuita e como utilizar o Git para a gente fazer o nosso controle de versão, tanto local como no servidor. Bom, o vídeo foi longo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do joinha e se inscreve no canal e até a próxima. And as always, thanks for watching.